Voltamos! O Instagram derrubou a minha live ou a internet? Aguardando o pessoal chegar, recapitulando aqui. Estamos respondendo uma pergunta. O que os homens esperam de um relacionamento? E nós pegamos 3 pilares aqui principais para construir isso em cima. E é a natureza, a própria natureza masculina, a questão sociocultural e religiosa, e também nós vamos falar mais no finalzinho sobre experiências aprendidas. Primeira observação aqui, basicamente, caiu, perdi aqui a conexão, mas estamos voltando aí, fiz uma breve recapitulação, falando que o homem espera, no primeiro momento, cama, mesa e sofá. E eu fiz uma associação dos homens com o nosso cérebro, em que eles gostam de prazer e poupar energia. Já observou então aquelas mulheres, né, que assumem de alguma forma uma postura mais de liderança, uma postura mais de controle, de domínio. Nessa relação, o homem tende facilmente a ir para esse lugar de comodismo. Muito bem-vinda! Costa, Claudiane, né? Claudiane, bem-vinda também. Eliana, o pessoal tem voltado aí. Jaqueline, bem-vindas, tá? Então vamos prosseguir aqui. Já fiz uma breve recapitulação do que a gente tinha visto. Então, desses aspectos socioculturais religiosos, nós falamos a respeito de que existem culturas em que o homem, ele tem maior conexão com um amigo do que com a sua mulher ou as suas mulheres, tá? Agora, no Brasil, nós vemos um cenário, e na atualidade, porque existe essa diferença de gerações, o que ele espera. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Quando a gente fala do que o homem precisa, do que o homem espera, a gente está falando de fatores emocionais, a gente está falando de necessidades que são primárias. Essas experiências aprendidas estão muito relacionadas a esse fator emocional dentro dessa cultura, dessa religião, dentro desse país, dentro daquilo que ele experimentou e aprendeu sobre relacionamento e sobre a visão que ele tem dessas mulheres. Agora, o que transmite essa sensação de paz, né, que na minha pesquisa informal meu marido me comunicou? Ele não quer, gente, ele não tem o desejo de ter que chegar em casa e ter que combater com a sua esposa. Como assim? Existe uma disputa, muitas vezes inconsciente, tá? Por esses processos aprendidos emocionais entre o marido e a mulher. Isso traz grandes influências, tá? Desde aquilo que a gente aprendeu na religião, se foi passado de uma forma correta os princípios. Tem muito a ver sociocultural com filosofias como o machismo, o feminismo, mas a própria natureza nos convida a resgatar esses princípios que a gente comentou, que no Brasil eles são baseados, são princípios cristãos, tá? Então, a gente não tem como fugir daquilo que a Bíblia nos traz, porque ali a gente tem uma referência, tá certo? Então, vamos lá. Para que ele tenha esse cenário de paz, de segurança, tem algumas coisas que ele precisa encontrar nessa parceira. Uma delas é beleza. O homem, ele gosta, ele é muito visual. Não estou dizendo que não tenha mulheres visuais. Eu sou muito visual, tá? Mas o homem, ele é muito visual. Então, ei Dani, bem-vinda, tá? Ele gosta do que é belo. Mas não só o homem. Nós, mulheres, também gostamos do que é belo. Mas eles têm um olhar muito perceptível para aquilo que é belo. Sim, mulheres, eles esperam que a sua esposa, a sua parceira de relacionamento, cultive aquilo que é belo. Não se preocupe se você
já está com um compromisso firmado com alguém, ele de alguma forma viu beleza em você. Só que a gente precisa recapitular um pouquinho. Como é que era antes? Antes de realmente ter ali um namoro, um noivado, um casamento. Como é que era o seu cuidado? Como é que era a sua rotina de autocuidado? Ou mesmo, como você se cuidava quando você ia encontrar com esse homem? Aqui a gente precisa se atentar para esse cuidado, tá? Nós, mulheres. Então, o homem gosta daquilo que é belo, tá? Bom, ele precisa de a feminilidade, gente, aguçada nas mulheres. Traz tudo aquilo que seduz esse homem, seja naquilo que ele vê, tá? Mas ele gosta também daquilo que é delicado, da delicadeza da mulher. O homem não gosta, não é atrativo para ele inicialmente, racionalmente, tá? A mulher que comanda tudo, a mulher que domina, a mulher que decide todas as coisas, sem a verificação dele, sem essa participação. E aqui já entra uma outra coisa, tá? O homem, ele quer uma parceira. E nessa delicadeza, só uma observação que eu coloquei aqui em parênteses, ainda fiz assim, ó, é sem frescura. Por quê? Porque ele quer uma mulher para ser parceira dele. Lembra que meu marido falou? Cama, mesa e sofá. Essa parceria entra aqui no sofá. Ele quer ter sossego. Ele não quer chegar em casa e ter que matar outro leão. Ele quer chegar em casa, tá? E quer ter um ambiente agradável. Uma mulher que fala de uma maneira delicada, que demonstra atenção, que demonstra cuidado, que demonstra aquilo que a gente viu na questão da mesa, essa disponibilidade de servir, que ele não vai precisar chegar em casa e ter que apagar um monte de fogo em casa, coisas que ele já precisou gastar muita energia fora. Ali, por isso que muitas vezes fala, né? O homem, ele não quer só casa, ele quer um lar. Porque ele precisa encontrar nessa casa, aonde a esposa está, aonde ele vai encontrar essa mulher que ele escolheu para chamar de sua, né? Esse lugar de acolhimento. Esse lugar que transmite segurança. E aí a gente vai entrar para fatores que são mais profundos, ligações emocionais. Quando o homem, ele encontra esse ambiente seguro, tá? Ele consegue também se desarmar por um instante. Ele consegue receber cuidado. Gente, não é porque o homem, ele é a parte mais forte, não é porque o homem é aquele que vai prover, aquele que vai ser forte, que ele não tenha também as suas debilidades. E ele não vai ter, o homem, você já reparou como ele tem muito maior dificuldade em se abrir, em falar do que pensa, até mesmo a ADR, né, a discussão da relação, ele também precisa ter um ambiente onde ele possa se mostrar, onde ele possa se desnudar. Eu gosto dessa expressão, onde ele encontra segurança e cuidado o bastante para que ele possa sim se mostrar frágil e dizer: ei, eu tô cansado, ei, eu tô precisando de colo. Sim, em sua maioria das vezes esse colo para ele vai ter um significado a mais com sexo, mas nem sempre. Às vezes sim, ele precisa desse cuidado que nós, como mulheres, conseguimos dar, por causa dessa natureza que cuida. É um cuidado materno, sim.
Não significa que a gente tem que ser mãe do marido, tá? Mas eles precisam também desse cuidado, desse colo de vez em quando. Basicamente, eles precisam ao lado uma mulher que auxilie. Porque se você for olhar, nessa natureza, o se sacrificar não é natural. Exige muito esforço. Assim como o nosso cérebro, né? Para adquirir um novo hábito, para crescer, a gente precisa de muita energia. É um trabalho difícil. Por isso, eles precisam do lado uma auxiliadora. Aquela mulher que está ali delicada, pronta a servir, que o acolhe com sua beleza, com a sua docilidade, com a sua parceria, amizade, que se coloca ali do lado dele para promover esse ambiente de quê? De segurança. Ele precisa disso, queridas, para que a liderança dele não seja penosa, para que o exercício daquilo que ele precisa fazer não seja penoso. E aí, de onde vem essa segurança? De duas coisas, tá? Primeiro, nós mulheres, nós somos o verdadeiro termostato da casa. Quando o assunto é emoções. Você já reparou? Quando a gente tá na TPM, que a gente tá mais agitada, os meninos ficam tudo agitado, o marido parece que fica meio desconsolado. Somos o termostato. Embora eles tenham a responsabilidade de guardar esse jardim, que é o nosso relacionamento, eles, como o vaso que é mais forte, ele tem sim essa capacidade dada por Deus de nos proteger, inclusive emocionalmente, tá? Embora a grande maioria dos problemas aconteçam aí, tá? Dentro de um relacionamento, que acaba chegando lá na cama. E na nossa próxima live a gente vai começar a falar um pouquinho, abordar um pouco mais sobre a sexualidade e uma fatia dessa sexualidade que é o sexo dentro do casamento, essa relação mais íntima, tá? Conjugal. Vai chegar lá, tudo vai. Agora, essa segurança que ele precisa vem, primeiramente, da autossegurança, a segurança que ele mesmo desenvolveu, da sua própria, digamos assim, autopercepção, autoestima, que ele desenvolveu ao longo da vida, que ele foi lá, que ele testou, que validou, que caiu, que levantou, que machucou, que executou, das relações familiares que ele teve, da validação ou não que teve dos pais e diante da vida, dos seus relacionamentos. Mas tem uma coisa aqui também, que tem grande influência, que é a autoestima e autopercepção e segurança que a própria mulher tem. Lembra que ele tem esse papel de cuidar, de cultivar, de zelar? E nós, como auxiliadora, quando nós desenvolvemos, tá? O nosso amor próprio, desenvolvemos a nossa autoestima, desenvolvemos a nossa própria conexão com Deus. Todas essas coisas a gente está facilitando, está auxiliando o trabalho deles. E isso torna para eles um ambiente muito mais agradável, onde ele consegue exercitar a masculinidade com muito mais naturalidade. Esse lugar onde a gente foi chamado nessa dinâmica familiar, ela não é penosa. Se tem algo dentro do seu relacionamento, do meu relacionamento, que está sendo penoso, provavelmente nessa dinâmica familiar existem funções, papéis que vão contra a minha natureza, que vão contra aquilo que eu fui chamada e formada para executar. Aqui eu vou falar aquilo que foge, tá? E que traz impacto.
dentro do nosso relacionamento. Vamos pegar alguns aspectos aprendidos. Se a maioria dos homens, a gente aprendeu e culturalmente, né? Nada é sozinho. Fala assim, o homem só pensa em sexo. Só pensa em sexo. Então, esse homem, ele carrega, e eu vou falar um pouquinho mais disso na próxima live, ele carrega um peso. Um peso de quê? De que ele tem que ser o máximo, que ele tem que dar conta sempre, que ele tem que estar sempre disposto e disponível. E essa é uma realidade? Não, nem sempre. Pode haver alguns que vão ter esse perfil e outros não. Agora, nessa questão do provedor, daquele que traz a provisão, tá? Ele tem interiorizado isso nele? Se ele tem isso interiorizado nele, ele tem um processo que ele vai precisar aprender. Por quê? Porque ele também deseja o sofá, fala dessa comodidade, desse poupar energia. E aí a gente vê o que ele traz na bagagem. Aí é onde vai. Qual é a relação, como é que era a relação familiar deste homem? Ele via o pai exercendo essas funções como o homem da casa, como um homem forte que defende, que entrega a vida por essa esposa, que provê, que traz o sustento, mas que também consegue equilibrar com a presença. Ou o pai nunca estava presente. Ou quando estava presente, não provia. O que ele aprendeu? Ele conviveu muito mais com a mãe ou ele conviveu com as duas figuras? Tudo isso, gente, traz esses processos aprendidos, essas experiências, tá? Então, se ele foi um homem, só para que vocês entendam isso na dinâmica familiar. Se ele foi um homem em que o pai até provia, mas nunca se fazia o tempo de qualidade, não estava ali presente, ele não viu como o pai tratava a mãe com docilidade. Esse é um homem que conviveu muito com a sua mãe. Então, ele aprendeu a liderança feminina. Mulher foi chamada para ser líder? Pode ser. Mas não é a liderança num contexto, tá? Somente do lar. Por quê? Ela também é líder? Ela lidera com. É exatamente essa questão da submissão. Essa submissão, gente, é para estar do lado, não é para estar debaixo. A mulher, ela auxilia o homem no exercício dessa liderança para que as coisas funcionem bem e elas tenham o quê? Sobre os filhos, essa liderança exercida. Mas aquele menino que cresceu mais com a mãe, Catiane, ele vai aprender como uma mulher lidera e não como um homem lidera. E aí ele vai buscar inconscientemente nas mulheres a mulher que parece com a mamãe. Gente, esses processos aprendidos na infância, nessa dinâmica familiar primária, essa primeira família, como é que era a postura da sua mãe? Como é que era a postura do seu pai? Tudo isso nós carregamos de maneira consciente, ou seja, eu sei disso, eu tô consciente disso. Olha, eu ajo assim porque eu vi a minha mãe fazendo isso. Vou falar aqui de um processo meu. O meu pai, embora presente, ele nunca foi, por causa do vício, um homem que assumiu uma postura de provedor da casa. Então, o que era preciso? Lembra que eu falo muito do tem que? A minha mãe teve que, para pagar o aluguel, para trazer muitas vezes o sustento da casa, ela teve que se ausentar. A mulher, gente, é responsável por essa nutrição, por esse carinho, acolhimento. E eu aprendi o quê?
eu cresci vendo a minha mãe tendo que sair, que batalhar e que cuidar aqui, que cuidar lá. E não caiam nessa, tem muitas mães solo, né? Que eu vou exercer os dois papéis na vida dos meus filhos. Não existe isso, tá? Todos nós precisamos de um referencial masculino. E aí eu não tô falando assim, então eu tenho que arrumar um homem. Muitas vezes o referencial masculino vai ser a figura do avô. Quando a figura do pai não está presente, a criança, ela pega desses homens que estão perto. Do avô. E aí, sogrinha? Do avô, do tio, dessas referências que ele tem por perto de homem. Então, eu cresci nesse ambiente, vendo a mulher resolver, vendo decidir, e a minha mãe tinha que dar conta, e isso e aquilo. E o que eu atraí pra mim? Um homem onde ele tinha o pai provedor, mas muitas vezes não tinha a presença. Minha sogrinha tá aí, ó. Então, olha, eu tenho atributos que são muito parecidos com o da minha sogra. Minha sogra é uma mulher resolutiva, que pega, que faz e que acontece. Gente, então é uma mulher que não é fresca, é minha sogra. Ela não é, sogrinha. Gente, é o máximo minha sogra. A gente vai na roça, ela desce de esquibunda, né, que a gente chama. Água no sabão. Não pergunte a idade dela. Mas essa é minha sogra. E essas dinâmicas, gente, acontecem inconscientemente muitas vezes, mas muitas vezes a gente tem consciência delas. Então, a gente é convidado a pegar essas coisas que a gente traz de bagagem e a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa abrir a mochilinha que eu falo e verificar aquilo que faz sentido para o meu relacionamento hoje. Porque eu aprendi um padrão, significa que eu preciso seguir com ele a minha vida inteira? Não. E aqui consiste um verdadeiro presente de Deus pra gente, que é a capacidade da gente aprender. Isso é devido à neuroplasticidade cerebral. A gente precisa, para aprender uma nova experiência, desaprender a que já foi aprendida. Então, o que acontece muitas vezes? A mulher, ela não consegue encontrar nessa figura masculina essa força, provisão, esse olhar de liderança masculina, porque ele aprendeu com a mãe. Agora, existem outros contextos, outros cenários, onde esse mesmo rapaz viu o pai sendo agressivo com a mãe. Viu o pai, às vezes, que abandonou a mãe. Então, ele não aprendeu. E aquilo que ele aprende, aqui é onde está a questão. Existem dois cenários que são comuns. Ou a gente vai replicar aquilo que foi aprendido, ou a gente vai ir para o outro extremo. Só que aonde está a questão? Tudo provém de uma dor. São processos aprendidos, mas aquilo que me gerou dor, eu tendo a replicar, é o que a maioria das vezes acontece. Eu vejo muito isso acontecendo. O menino cresceu vendo o pai ir no boteco. E a mãe tendo que dar conta. E via o pai não provendo. E ele olhava aquilo, se sentia mal com aquilo. E ele fala assim, ainda tem alguns que afirmam, não, quando eu crescer, eles até idealizam. Eu não vou fazer isso. Eu vou cuidar da minha esposa. E quando crescem, assumem essa forma mais passiva, e o que acaba acontecendo? Replicando um padrão aprendido. E aí, essas dinâmicas vão sendo transmitidas de geração em geração, padrões aprendidos, que são hereditários praticamente. Tá no DNA? Tá, porque o trauma
afeta até mesmo o nosso DNA, tá? A genética, os estudos atuais comprovam isso. O trauma, ele afeta na nossa estrutura de DNA. Então, tem coisa que tá lá que não é minha. É da minha mãe, da minha avó, tá? Agora, esses processos, a grande maioria deles, eles são aprendidos por observação. Você já viu? Criança, ela não aprende com o que você fala para ela. O falar, o direcionar, é um alinhamento de conduta. Pode ser que quando é novinho, você fala, filho, vai ler a Bíblia. Ele vai ler. Filho, vai isso. Vai e faz. Mas chega num período da adolescência que ele vai começar a verificar essa congruência. Olha só, acho que eu vou fazer uma outra live falando dessas dinâmicas familiares entre pais e filhos. Vocês topam? Acham interessante? Pra gente continuar nesse contexto. Porque eu quero voltar realmente para aquilo que os homens esperam. E você observa que um depende do outro? Nós não somos seres independentes, gente. A gente precisa das nossas relações. E essa dinâmica, principalmente entre o casal, vai trazer influência sobre toda a família. E sobre toda a estrutura da sociedade em que eles estão inseridos. E em todo o processo de prosperidade, inclusive financeira, dessa família. Mas também da prosperidade emocional, da prosperidade de filhos. Consegue observar o impacto? Por isso que é muito importante a gente se atentar. E como eu disse, essa segurança depende de mim. Então, se eu, como mulher, eu busco por autoconhecimento, busco conhecer de onde eu vim, o que eu carrego, quais são as minhas raízes, o que eu trago de processo aprendido, talvez processo traumático. Gente, é muito. Nós vivemos numa geração, na próxima live eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, onde a gente não aprendeu de uma maneira saudável sobre sexualidade, sobre sexo. A grande maioria, inclusive entre os cristãos, dentro da igreja, teve o aprendizado sobre sexo e sexualidade aonde? Filmes, pornografia, cinema, novelas e escola. Agora, hoje no cenário atual você consegue ver o que tem sido falado nas escolas e pregado? Gente, isso tudo traz impacto depois no casamento. Tudo. E aí, nós vamos repetir? Só que para não repetir esse padrão, a gente precisa entrar para esse se conhecer. Ei, Jéssica, bem-vinda. Para esse autoconhecer, o que tem? O que eu aprendi? O que eu assisti do meu pai? O que eu assisti da minha mãe? O que eu decido carregar deles? E aí onde tá? Esses processos que são aprendidos por meio de traumas e emoções e experiências negativas estão conosco já. Já está automatizado. Para a gente romper com esse ciclo, a gente precisa entrar nesse estado de consciência. E o que? Reprogramar a mente. Eu chamo isso de liberdade emocional, tá? É exatamente para essa liberdade emocional que eu convido as mulheres, principalmente as mulheres que me acompanham aqui. O meu posicionamento é voltado. Não é sobre religião, o meu posicionamento aqui, mas é sobre o quê? É sobre esse autoconhecimento que vai trazer um impacto, esses processos aprendidos, que vai trazer um impacto nas nossas futuras gerações e relações. O homem que eu procuro, as solteiras, né, está totalmente relacionado a esses processos. Queridas,
Verifique as meninas. Olha essas menininhas que a gente chama, né? Há um tempo atrás, eu tô meio fora de moda, de piriguetes. Aquela menina que fica com todo mundo. Vai numa festa, fica com um monte de meninos. Elas têm uma carência muito maior. Sabe por quê? Porque ela não sentou no colo do papai. Sabia? Um treinador que eu até admiro, o Márcio Michele, ele fala assim: a menina que não se sentou no colo do papai vai querer se sentar em outros colos. Vejam como que essas coisas, muitas vezes inconscientes, trazem um reflexo. E aí, essa menina, ela não tem uma autopercepção bacana. Ela aceita migalhas por causa dessa questão de ser aceita, a necessidade de ser aceita, de se sentir pertencente. Essa menina que não ouviu do papai: filha, você é linda. Filha, olha, papai te ama. O referencial, a régua do que ela vai aceitar por parte do sexo masculino é moldada aí, querida. Papai que trata muito bem a sua filha, que faz essas coisas, chega um cara e fala assim: nossa, gatinha, hein? Eita. Ela fala assim: eu sei, meu pai já me falou isso. Então, essa autoestima, gente, que a gente fala, ela está diretamente relacionada a essa autopercepção. O que eu penso sobre mim? Qual o valor que eu me dou? E para que a gente trabalhe isso de maneira de dentro para fora, precisa desse processo de ressignificação, de libertação emocional, que a gente chama, tá? É um processo de cura mesmo das nossas memórias aprendidas e que geraram dor. E eu tenho um convite para fazer para vocês, mulheres. Eu desenvolvi nesse processo, no estudo da neurociência, das terapias integrativas, da PNL e de todo o mecanismo de aprendizado que eu tenho, eu desenvolvi a minha própria metodologia. E essa metodologia eu compactei em uma imersão, um treinamento de inteligência emocional. E no dia 4 de maio vai acontecer aqui em Belo Horizonte a 3ª edição do método REC de inteligência emocional. O que é REC? Ressignificar, essência. Quem é você sem as suas dores? E construção. Em um único dia. Por que em um único dia, Camila? Você garante resultado? Garanto. Garanto total resultado. Inclusive, eu comecei a fazer uma dinâmica, hein? No final do evento, tem uma dinâmica lá. Ou você vai dizer assim: tá pago. Ou eu te pago. Eu te devolvo o seu dinheiro do investimento. É assim. De tanto que eu garanto o resultado. Você vai falar assim: ih, foi muito barato. Muito barato. O link tá na minha bio. Mulheres, se permitam participar dessa experiência. Algumas pessoas que estão aqui na live participaram e podem falar para vocês. Inclusive tem alguns depoimentos nos destaques ali do meu Instagram das pessoas que participaram das outras edições. Não é mudança. Bora lá, mulherada. Eliana tá lá, vai tá lá comigo. Não é sobre mudança, simplesmente. As pessoas falam muito hoje em dia, né? Ah, muda o hábito, muda isso, muda aquilo. Isso tudo é processo de aprendizado do cérebro, querida. Se você não mudar o que já está instalado lá, não tem como aprender algo novo sem desaprender o que já foi aprendido. E a capacidade está lá. Nós temos 86 bilhões de neurônios, mas que precisa ser reestruturado aí para uma nova realidade, novos hábitos, novos padrões de aprendizado. Então, olha,
vai ser um convite para você voltar na última vez, na linha de largada. É o seu último recomeço. Isso eu posso garantir para você. Então, olha, se der essa oportunidade, tá? Invista em você, no seu autocuidado, de maneira profunda. Isso vai se refletir. Ó, a Eliana tá dizendo assim: é única, maravilhosa, e eu estou aqui hoje vivendo o meu propósito. Muitas mulheres chegam lá pra mim sem a mínima visão de propósito. Quem eu sou? Pra que eu sirvo? Você vai sair de lá tendo essa noção, esse direcionamento. A sua mente vai ser desembaçada dessas dores que te impedem de enxergar o seu propósito, tá? Te aguardo lá. Vai ser um momento, assim, muito especial, tá? Inclusive, na semana que vem, eu vou promover uma aula fechada. Não vai ser aqui no Instagram. Vai ser aula mesmo, tá? Onde eu vou explicar padrão de comportamento, tá? Eu vou explicar para você, vou desenhar, vou mostrar slide, como é que funciona esse processo de aprendizado, de consolidação de memória, ok? Eu vou disponibilizar um link depois para você entrar no grupo. Eu vou botar nos meus stories, tá? Para que você assista, entra pro meu grupo VIP e lá vai ter o link dessa aula, ok? E no mais, um prazer imenso estar aqui com você. Espero ter honrado o seu tempo, né? E eu te aguardo na nossa próxima live, terça-feira que vem. Qual o assunto? Sexualidade. Nessas dinâmicas familiares, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.